defina para a gente muito bem a TCR. É uma responsabilidade representar a TCR aqui no nosso podcast. Vamos lá. Então, eu também sou terapeuta comportamental. Então, desde a minha formação, já na graduação, tive uma base muito sólida. Os professores da UFSCar, todo o curso da Universidade Federal de São Carlos, o curso de psicologia, ele já é fortemente embasado na análise do comportamento. Então, nós que tivemos a oportunidade de estudar lá, a gente diz que a gente já nasceu no berço da análise do comportamento. Tá bem. Né? Então, a abordagem que eu escolhi desde recém-formada foi a análise do comportamento, e mais especificamente a terapia por contingências de reforçamento. Então, agora passando para responder aí a sua pergunta principal. A terapia por contingência de reforçamento, ela é uma das terapias comportamentais, tá? Ela é desenvolvida e sistematizada pelo professor Hélio Guilhardi. A primeira vez que apareceu na literatura o nome TCR foi em 2004. Então, esse ano está sendo o aniversário aí de 20 anos da TCR como uma abordagem sistematizada na literatura e que está em constante desenvolvimento. Nós acabamos de mencionar aqui o trabalho do professor Hélio ao promover mais um congresso de TCR, oferecer os cursos de especialização no Instituto, né? Já formou centenas de profissionais e continua formando. E a TCR, então, como que ela se caracteriza? O que é terapia comportamental? Né? A terapia comportamental, ela tem como objetivo intervir sobre comportamentos e sentimentos do cliente. Tá? Então, o professor Hélio até tem criado o termo comportamento, que é um neologismo onde explica que nós não trabalhamos separadamente com comportamentos e sentimentos, tá? Então, isso é o primeiro ponto. Nosso objeto de trabalho, estudo e intervenção é o comportamento humano e tudo que isso representa. Então, quando a gente vai lá para o behaviorismo radical, a gente vai entender que comportamento é aquilo que é observável, então o que vocês, observando eu me comportar, vocês já têm acesso, e além disso, o mundo interno. Né? O que acontece que vocês não têm acesso a não ser que eu expresse e compartilhe com vocês. Então, o mundo privado e o mundo público, os comportamentos públicos e privados, são objeto de estudo do psicoterapeuta e do analista do comportamento. Uma outra caracterização importante, né? A nossa ferramenta de análise e intervenção é a contingência de reforçamento. Qual que é a diferença? Então, para a gente entender comportamentos, como o Lucas se comporta, como a Marília se comporta, como eles se sentem, como a gente tem o repertório de emoções e comportamentos, a gente precisa olhar para a interação entre esse indivíduo que está sendo estudado, analisado, e o seu meio social. O Pedro trouxe aqui brilhantemente para a gente no nosso primeiro episódio, né? Essa construção. Qual é o conceito aí de subjetividade para o behaviorismo radical? Quem é o homem para Skinner e o que é comportamento para o Skinner e para a análise do comportamento? Então, a análise funcional, né? Ela primeiramente decompõe o comportamento em 3 componentes. Nós precisamos entender e identificar contexto onde esse indivíduo está inserido, as respostas que ele emite e quais são as consequências produzidas por essas respostas. Essa é a unidade mínima que nós dizemos de trabalho, é a tríplice contingência de reforçamento. Para isso, nós temos os estudos experimentais, pesquisa básica com animais infra-humanos, pesquisas também com comportamento humano, de onde foram sendo extraídos os princípios que regem o comportamento humano. Isso vale para todos nós, membros da mesma espécie, todos nós respondemos às mesmas leis do comportamento, tá? Então, o analista do comportamento e o TCR, ele precisa conhecer esses princípios. Por quê? Para nós compreendermos e podermos fazer uma análise individualizada da queixa que o paciente vai apresentar para a gente em psicoterapia, eu não posso olhar apenas para o comportamento. Então, vamos traduzir isso em exemplos. Se um cliente que está deprimido, ele apresenta para a gente o relato, a queixa de perturbação de apetite, dificuldade para se concentrar, dificuldade para realizar as atividades do cotidiano, isso é o ponto de partida para
o psicoterapeuta saber quais são as dificuldades do cliente, mas eu preciso entender o contexto de vida e quais são as circunstâncias particulares onde esse indivíduo está inserido. Então, isso faz da TCR uma proposta psicoterapêutica que não apresenta manuais e protocolos de intervenção. Então, se eu apresentar um sintoma depressivo, o meu psicoterapeuta vai precisar analisar o meu contexto de vida. O que está produzindo o meu sintoma? O que o meu comportamento está mantendo e dificultando, de repente, da minha melhora? E nós precisamos dessa análise bem feita para propor, então, objetivos psicoterapêuticos, onde o repertório do indivíduo vai ser estudado e vai ter como objetivo ser desenvolvido, enriquecido esse repertório de comportamentos, porque à medida que a gente amplia repertório comportamental, a gente está falando de melhores condições para essa pessoa se comportar nos seus diversos contextos de vida. Contexto familiar, contexto social, contexto de relacionamento afetivo, contexto profissional, acadêmico. Então, nós precisamos abarcar todos esses contextos onde o indivíduo estiver inserido.